Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de direito penal. Nós estamos trabalhando a teoria geral do delito e nós estamos falando do fato típico. Estamos na transição do fato típico para a ilicitude. Bom, já vimos a conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, teoria do tipo, o elemento subjetivo que é o dolo, elemento normativo que é a culpa, elemento híbrido, né, que é o préter dolo. E também falamos já do crime consumado através do iter criminis, não é verdade? Muito bem, agora a gente entra na sua fração. Melhor expressão impossível, né? Estamos falando agora da chamada tentativa. Então aqui a gente trabalha o crime tentado. Nós vamos começar a falar do crime tentado. E como vocês já conhecem o meu modus operandi, já conhecem a minha forma de trabalhar, a minha proposta de trabalho, eu sempre vou trabalhando item por item, organizando o nosso estudo e assim os senhores também não se perdem. Não é isso? Pois bem, meus amiguinhos, olhem só. Vocês vão terminar esse item sabendo tudo o que é importante para a tentativa, para acertar as questões de prova. Afinal, é isso que nos interessa, não é verdade? Então eu vou botar aqui como número 1 a chamada introdução. Vamos introduzir o que é a tentativa, tá? A primeira coisa que nós temos que saber é onde nós vamos encontrar a tentativa no Código Penal. E eu já adianto a vocês, o artigo da tentativa é o mesmo artigo da consumação. Exatamente. Os dois, meus amigos, estão no artigo 14. A diferença é que no crime consumado, nós estamos no inciso 1. Consumado quando nele reúnem-se todas as hipóteses de sua definição legal. E a tentativa está no inciso 2. Será? Vamos, na verdade, conferir? Então, vem comigo que tu vai vir bem. Vamos lá para o artigo 14. Eu peguei uma manha aqui no sistema que eu consigo ir rapidinho da ponta do código para o início. E eu já cheguei lá. Vem comigo. Te diverte. Artigo 14. Vejam, disse o crime, inciso 2, tentativa. Crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu vou falar mais sobre esse artigo 14, inciso 2. Eu vou falar mais sobre ele, mas não é agora. Agora apenas estou mostrando para vocês a localização geográfica. Artigo 14, inciso 2. Bom, sabendo isso, eu também queria que vocês soubessem qual é a outra denominação da tentativa. A tentativa ela também pode ser chamada de outros nomes. Ela pode ser chamada, uma das formas mais conhecidas de chamar a tentativa é de conatus. Eu acho muito difícil que quem não assistir a minha aula acerte isso. Raros são os candidatos
que associam o nome conatus à tentativa. É um brocardo latino, certo? Toda vez que vocês enxergarem, então, essa expressão conatus, vocês já associem com tentativa, certo? Pode ser que venha, talvez, a expressão crime imperfeito. Crime imperfeito também é a mesma coisa que tentativa. Logo, obviamente, crime perfeito não é o crime que não tem provas, que não tem suspeitos, não. Crime perfeito é o crime consumado. Crime imperfeito é a tentativa. Ou ainda, né, Nelson Hungria, grande mestre, chamando a tentativa de crime manco. Crime manco. Seria bacana se caísse essa expressão na prova de vocês. Crime manco quer dizer também, meus amigos, certo? A tentativa. Bom, agora, existe um ponto muito importante que é o seguinte: o crime tentado, ele tem elementos. A título introdutório, também é importante falar sobre esses elementos. Que elementos seriam esses? Bom, para saber os elementos, a gente precisa primeiro, meus amigos, voltar lá para o artigo 14, inciso 2, que nós vamos perceber que ao todo são 3 os elementos de um crime tentado. Vem comigo. Olha o que ele diz. Tentativa. Crime tentado quando iniciada a execução, primeiro elemento, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É o segundo. Mas eu não disse que são 3? Onde é que está o terceiro? Bom, dito isso e mostrado para vocês, a gente volta para a tela branca. Meus amigos, vamos lembrar disso aqui, ó. Vamos lembrar da iter criminis, tá? Primeiro elemento, fase interna, né? Cogitação. Começa a fase externa. Preparação. Execução. Consumação. Aqui está iter criminis. Cogitação 1. Preparação 2, execução 3, consumação 4. Se deem conta de um detalhe. Olhem só que questão interessante aqui. No artigo 14, a gente sabe que a punição mesmo começa a partir daqui, né? A partir daqui começa a haver punição. Para cá não se pune, de regra geral, não é verdade? Só que a tentativa não acontece isso aqui. Então eu corto aqui. Significa que nesse espaço aqui, eu tenho a tentativa.
entre o número 3 e o número 4, entre a execução e a consumação. Tanto é que o 14, inciso 2, diz que o crime é tentado quando iniciada a execução. Então, o primeiro elemento é qual, meus amigos? Aqui está, é o início da execução. Começa por aí. Início da execução. Certo? Segundo requisito que estava lá. Não consumação. Esse, meus caros, é inclusive mais lógico ainda. Porque se o indivíduo consuma o crime não é tentado. Se ele consuma o crime é consumado. Então, se eu dou um tiro numa pessoa para matar ela, acerto e ela morre, eu tenho homicídio consumado. Eu não tenho tentativa de homicídio. Então, não pode haver a consumação. Eu tenho que ter errado o disparo, eu tenho que ter terminado as balas, a vítima tem que ter fugido, ok? Eu tenho que ter morrido antes, e aí eu nem vou ser punido, né, por essa tentativa de homicídio. Enfim, não consumação. Agora, olhe o detalhe aqui, e isso já caiu em prova. Não consumação por circunstâncias, olha aqui a elementar. Alheias à vontade do agente. Botei inclusive em outra cor. O que isso quer dizer, amigos? Isso quer dizer uma frase. Onde é que eu vou botar essa frase? Vou botar aqui embaixo. Vou botar a frase aqui embaixo com um asterisco nesse alheia, para que vocês façam aqui, certo? A ligação. Na tentativa, o agente tem dolo de crime consumado. Na tentativa, o agente tem dolo de crime consumado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, amigos, que na tentativa, o objetivo do indivíduo, o objetivo do agente é consumar o crime. Ele quer consumar o crime, ele não muda o seu dolo, a sua vontade e a sua consciência. Não muda. Ele mantém a sua intenção. Todavia, forças externas impedem que a consumação ocorra. Por exemplo, eu quero matar a vítima. Eu dou o disparo. O meu objetivo com esse disparo é atingir e matar a vítima. Mas eu erro o disparo. Eu não errei porque eu quis. Eu errei pelas circunstâncias que foram alheias à minha vontade. Certo? Esse é o detalhe. Eu esgoto, eu termino, eu descarrego a arma e não mato. Ora, o meu objetivo era matar na primeira, mas estava fora do meu alcance. Eu corri atrás do indivíduo com o punhal para consumar o crime. A polícia chegou antes e impediu.
Vejam que em momento nenhum eu mudei o meu dolo. O dolo da tentativa é o mesmo, igual, é o mesmo dolo do crime consumado. Mas por que eu destaquei bem esse alheia? Porque às vezes, em questão de prova, eles colocam situações em que o crime não se consuma, mas pela própria circunstância do agente, ele não quer mais. Só que aí percebam, muda o dolo. O exemplo clássico, né, pessoal? O exemplo clássico. Eu quero matar a vítima, eu dou uma facada. Dou uma facada. A vítima está no chão, eu olho para ela e disse, hoje é teu dia de sorte. Tu vai ficar vivo para contar a história. Eu viro as costas e vou embora. Vejam, no primeiro momento minha intenção era matar. E o resultado estava nas minhas mãos. Só que eu voluntariamente decidi não cometer mais. Ou seja, houve não consumação? Houve, mas não por circunstâncias alheias. Foi por circunstâncias próprias. O Zaffaroni, que eu já citei algumas vezes para vocês, ele costuma dizer que tentativa é um conceito ôntico. Mas o que seria esse ôntico? Ele quer dizer que é algo que a realidade trouxe para o direito penal. Por exemplo, chega um belo final de semana, eu decido ir para o litoral. Eu estou indo para o litoral, daqui a pouco eu vejo o tempo fechar. Vai vir uma grande chuva. Então eu disse, quer saber, eu vou embora. E eu faço o retorno e volto para a cidade. Pergunto a vocês, eu tentei ir para o litoral? Não. Eu desisti de ir ao litoral. Porque a circunstância que fez eu voltar é própria. Eu decidi voltar. Seria a tentativa de ir para o litoral se o meu carro tivesse quebrado no meio do caminho e eu tivesse voltado de guincho. Porque aí eu continuei com o meu dolo, eu continuei com a minha intenção de ir para o litoral. Então, pessoal, o grande erro nas provas é confundir o tentar com o desistir, a tentativa com a desistência. Ok? Dito isso, por isso que eu destaquei não consumação por circunstâncias alheias. Mas como eu disse, falta ainda um terceiro elemento. Ao todo são 3 elementos. O terceiro, meus amigos, ficou já subentendido, mas eu vou escancarar ele agora aqui. É o dolo da consumação. O agente quer a consumação do crime. Ele quer a consumação do delito. Todavia, contudo, ela não acontece por circunstâncias alheias. Logo, amigos, com tudo isso aqui que eu coloquei no quadro, vocês devem ter percebido que não há tentativa ou não existe tentativa de crime culposo. Porque não tem como tentar o que tu não quer. No crime tentado, tu tem dolo de consumação, dolo de crime consumado. No crime culposo, como não existe dolo, não existe tentativa. Tentativa é um instituto exclusivo dos crimes dolosos, assim como a iter criminis. Se é exatamente no meio da iter criminis que nós temos tentativa e a iter criminis é só para crimes dolosos, mais um motivo de
tentativa ser um instituto privativo, exclusivo dos crimes dolosos. Ok? Muito bem. Esse foi, então, o número 1, a introdução ao estudo da tentativa, ao instituto do crime tentado. Vamos caminhando. A gente caminhando, a gente chega onde a gente quer. Eu estou para dizer para vocês que esse número 1, que é a introdução, é um dos pontos mais importantes. Os outros agora vão só se adequando, só se encaixando. O número 2, amigos, é a natureza jurídica. Afinal de contas, o que é a tentativa? Certo? É isso que a gente tem que saber. Bom, talvez eu não diga agora o que a tentativa é, mas eu posso dizer agora o que a tentativa não é. E o que ela não é mais importante do que o que ela é. Então eu afirmo aos senhores que a tentativa não é um instituto autônomo. Aqui está. A tentativa não é um instituto autônomo. Tá, tudo bem, legal, mas o que isso quer dizer? A tentativa não ser um instituto autônomo. Isso quer dizer, pessoal, que ela não vive sozinha. Os crimes consumados, tá, estão lá na parte especial do Código Penal, como o homicídio no 121, como o furto no 155, como o estupro no 213, como o peculato no 312. A tentativa não. A tentativa, ela não vive sozinha. Ela depende de um crime consumado. Ela depende de um tipo legal incriminador. E esse tipo penal incriminador a gente já viu qual é, que é o artigo 14, inciso 2. Então, no momento que eu digo que ela não é, agora eu posso dizer uma coisa que ela é. Eu posso dizer que a tentativa é uma norma de extensão. Aqui está. Isso é o que é a tentativa, uma norma de extensão. Ou seja, pessoal, a gente utiliza isso, por exemplo, na teoria do tipo, quando a gente fala que a norma de extensão serve para um tipo penal de subordinação imediata. O 14, inciso 2, por si só não pune ninguém. Ele só existe para que seja possível a punição dos crimes do Código Penal que não foram consumados. Essa é a natureza jurídica de um crime tentado, de uma tentativa. Ela não vale por si só, certo? Então é muito importante que a gente cuide essa regrinha.
E eu vou dizer mais, inclusive, certo? Ela é uma norma de extensão de subordinação imediata e aplicação temporal. Subordinação imediata e aplicação temporal. Por que aplicação temporal? Por causa da sua natureza antecipatória. Eu vou ter que antecipar a punição para antes da ocorrência de um resultado naturalístico. Até porque esse resultado naturalístico não vai acontecer. Por isso, temporal, vem de tempo, vem de momento. Então, vamos tomar um grande cuidado em relação a isso, pessoal. Certo? Ela não é um instituto autônomo. Ela precisa dos tipos penais incriminadores, sejam do Código Penal brasileiro, seja de legislação penal especial. Aí sim, como é que ficaria a adequação típica da tentativa de homicídio? Ela ficaria assim, por exemplo, ó, artigo 121, que é o do homicídio. Mas esse 121, do jeito que ele está aqui, ele é para os crimes consumados. Eu preciso botar a tentativa aqui. Então fica artigo 121, combinado com artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Esse é o papel da tentativa no direito penal brasileiro. Servir como norma de extensão, subordinação imediata, aplicação temporal, antecipando a punição, certo? Antes que sobrevenha um resultado naturalístico que não virá. Ok? Muito bem. Vencemos aqui também o item 2, que é a natureza jurídica. Nós temos agora que adentrar no item 3, mas, pelo que eu vejo, estamos encerrando o bloco. Então, vamos fechar a aula por aqui e no próximo vídeo nós daremos continuidade à nossa matéria. É hora de tomar um cafezinho, um chazinho e daqui a uns minutos estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.